O calor daquela tarde parecia pesar mais do que o normal sobre os ombros de Brenda. As ruas movimentadas de Seul giravam em um ritmo que ela já não conseguia acompanhar. As placas em coreano, os sons apressados, os rostos que passavam sem perceber, tudo se misturava em sua visão embaçada, sentindo o coração bater rápido demais. Desde que chegara à Coreia, havia aprendido a fingir que estava bem, mesmo quando a saudade do Brasil, a pressão do trabalho temporário e a solidão apertavam ao mesmo tempo. Naquele dia, porém, o corpo decidiu não obedecer mais. O mundo inclinou. "Quente Anaió?" Alguém perguntou, mas a voz parecia distante, como se viesse debaixo d'água. As pernas de Brenda fraquejaram. O último pensamento antes da escuridão foi um medo silencioso. Não aqui, não sozinha. Ela não chegou a cair no chão. Braços firmes a seguraram no exato momento em que seu corpo cedeu. Gong-yu estava saindo de uma reunião quando a viu cambalear. Algo no olhar dela, perdido, cansado, assustado, fez com que ele atravessasse a rua sem pensar duas vezes. Quando sentiu o peso do corpo dela contra o seu, o coração dele disparou. Ei, está me ouvindo?" Disse em coreano, depois em inglês, percebendo pelo rosto dela que não era dali. "Miss?" Brenda não respondeu. Gong-yu a acomodou cuidadosamente no chão, apoiando sua cabeça com seu próprio paletó. As pessoas começaram a se aproximar, mas foi ele quem manteve a calma, chamando uma ambulância enquanto observava o rosto dela com atenção. Ela parecia frágil, jovem, estrangeira e estranhamente familiar. Quando a ambulância chegou, Gong-yu não se afastou. Segurou a mão de Brenda sem perceber que o fazia, sentindo um leve aperto dos dedos dela, um sinal quase imperceptível de que ainda estava ali. "Eu fico", disse ao paramédico, firme, mesmo sem saber por quê. Dentro da ambulância, enquanto as sirenes cortavam a cidade, Gong-yu olhou novamente para o rosto pálido da brasileira. Havia algo naquele encontro inesperado, algo que parecia mais do que acaso. E enquanto Brenda permanecia inconsciente, sem saber quem era o homem ao seu lado, o destino começava a escrever uma história que nenhum dos dois havia planejado, mas que mudaria tudo. O primeiro som que Brenda ouviu foi o bip constante de uma máquina. Um som estranho, repetitivo, que a puxava lentamente de volta à consciência. Suas pálpebras pesavam, mas ela forçou os olhos a se abrirem, ainda confusa, tentando entender onde estava. O teto branco, o cheiro de hospital e uma presença ao lado. Ela virou o rosto devagar e encontrou o olhar atento de Gong-yu. Por um segundo, os dois ficaram em silêncio. "Você acordou", ele disse em inglês, com a voz baixa, quase aliviada. "Graças a Deus." Brenda tentou se mexer, mas sentiu uma leve tontura e desistiu. O coração voltou a acelerar, agora por outro motivo. Ela não o conhecia. Não lembrava de ter visto aquele homem antes, e ainda assim ele estava ali, sentado ao lado de sua cama, como se tivesse o direito de estar. Onde eu estou?" perguntou a voz fraca. "No hospital. Você desmaiou na rua." Ele hesitou por um instante antes de completar. "Eu te trouxe." Os olhos de Brenda se arregalaram levemente. "Você ficou?" Gong-yu assentiu. "Eu não sabia se você tinha alguém aqui. Você parecia sozinha." A palavra sozinha atingiu Brenda mais forte do que deveria. Ela desviou o olhar, sentindo um nó se formar na garganta. Desde que chegara à Coreia, tentava se convencer de que a solidão era apenas temporária. Mas, naquele momento, deitada em uma cama de hospital em um país estrangeiro, ela não conseguiu mais fingir. "Obrigada", murmurou, finalmente, voltando a olhá-lo. O médico entrou pouco depois, explicando que o desmaio fora causado por exaustão, estresse e falta de alimentação adequada. Nada grave, mas um aviso claro do corpo pedindo pausa. Gong-yu ouviu tudo com atenção, como se a saúde dela fosse responsabilidade dele. Quando o médico saiu,
O silêncio voltou a ocupar o quarto. Você não é coreana, ele comentou, tentando soar casual. Brenda sorriu de leve. Dá para perceber tanto assim? Um pouco pelo sotaque e um pouco pelo olhar, respondeu ele. Você olha para tudo como se ainda estivesse tentando se encontrar. Ela sentiu um arrepio. Não sabia como, mas aquele homem havia enxergado algo que nem ela mesma conseguia colocar em palavras. Eu sou brasileira, disse após alguns segundos. Me chamo Brenda. Gong-yu, respondeu ele. Prazer em te conhecer, mesmo que nessas circunstâncias. Eles trocaram um sorriso tímido, daqueles sorrisos que não prometem nada, mas carregam possibilidades demais. Do lado de fora, o sol começava a se pôr, pintando o quarto com tons suaves de laranja. Brenda observou aquela luz entrar pela janela e pela primeira vez em dias sentiu que talvez, não estivesse tão sozinha assim. Mas o que ela ainda não sabia era que aquele encontro que começou com um desmaio inesperado estava prestes a se transformar em algo muito maior e muito mais doloroso do que ambos poderiam imaginar. Agora, me conta uma coisa. Você acha que o encontro de Brenda e Gong-yu foi apenas um acaso ou o começo de um destino inevitável? Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer entre eles. O silêncio que se instalou no quarto do hospital não era desconfortável. Pelo contrário, Brenda sentia como se aquele homem, sentado ao seu lado, fosse uma âncora silenciosa em meio ao caos que sua vida havia se tornado nos últimos meses. Ela observou Gong-yu de relance. Ele checava o celular, mas parecia atento a cada respiração dela, como se tivesse medo de que ela desaparecesse outra vez. Você mora sozinha? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Brenda hesitou antes de responder. Sim, divido um pequeno apartamento, mas minhas colegas quase nunca estão. Ela deu de ombros, tentando minimizar. Já me acostumei. Ele franziu levemente a testa, como se não acreditasse naquela última frase. O médico disse que você precisa descansar hoje. Não seria bom ficar sozinha, comentou, com cuidado, como quem pisa em terreno delicado. O coração de Brenda acelerou. Eu não quero incomodar. Você não está incomodando, respondeu rápido demais, percebendo isso logo em seguida. Quer dizer, eu posso te acompanhar até em casa, só isso. Ela o encarou por alguns segundos. Parte dela dizia para recusar, afinal, ele ainda era um estranho. Mas outra parte, cansada de ser forte o tempo todo, queria aceitar, queria confiar. Tudo bem, disse, por fim. Obrigada, de novo. No caminho até o apartamento, Seul parecia diferente, menos hostil. Talvez porque Brenda não estivesse mais sozinha naquela multidão. Gong-yu caminhava ao lado dela, mantendo um ritmo calmo, respeitando o silêncio, mas atento a cada passo. Você veio para estudar? Para trabalhar, ou pelo menos tentar, respondeu. Achei que recomeçar em outro país seria mais fácil do que continuar onde eu estava. Ele assentiu, como se entendesse perfeitamente. Às vezes a gente muda de lugar achando que vai fugir da dor, disse ele, olhando à frente. Mas a dor sempre encontra um jeito de viajar com a gente. Brenda sentiu o peito apertar. Quando chegaram ao prédio simples onde ela morava, Gong-yu parou na entrada. Chegamos, disse. Quer que eu suba com você? Ela abriu a boca para responder, mas foi interrompida por uma voz feminina que vinha do outro lado da rua. Gong-yu? Ele se virou imediatamente. Uma mulher elegante, bem vestida, caminhava em direção a eles. O salto firme, o olhar direto. Ao ver Brenda ao lado dele, o sorriso dela vacilou por um breve segundo, curto demais para ser coincidência. Eu estava te ligando, disse ela, agora mais próxima. Você sumiu depois da reunião. Brenda sentiu o estômago revirar. Algo naquela cena não estava certo. Gong-yu pareceu desconfortável. Eu precisei resolver uma emergência, respondeu, olhando rapidamente para Brenda. A mulher finalmente voltou o olhar para ela, avaliando-a dos pés à cabeça. E quem é ela? Antes que Gong-yu pudesse responder, Brenda deu um passo à frente, sentindo um impulso que nem ela sabia de onde vinha. Eu sou a emergência. O silêncio que se seguiu foi pesado. E naquele instante, Brenda teve certeza de que havia acabado de cruzar uma linha invisível, uma linha que mudaria completamente sua história com Gong-yu. O silêncio entre os três parecia pesado demais para aquele fim de tarde.
A mulher elegante manteve o olhar fixo em Brenda, surpresa e claramente incomodada. Gong Yu, por sua vez, respirou fundo, como se finalmente tivesse decidido parar de fugir. Esta é a Seo Yeon, disse ele com a voz controlada, uma pessoa importante do meu passado. O coração de Brenda afundou no peito. Passado. Aquela palavra doeu mais do que ela esperava, considerando que havia conhecido Gong Yu poucas horas antes. Ainda assim, algo dentro dela já tinha criado raízes. Namorada? Brenda perguntou, direta, antes que pudesse se conter. Seo Yeon abriu a boca para responder, mas Gong Yu foi mais rápido. Não. Ele a encarou com firmeza. Não somos mais nada. O choque foi visível no rosto da mulher. Gong Yu, ela começou, em tom baixo. Não é assim que as coisas funcionam. É assim que funcionam agora, respondeu ele com uma calma definitiva. Seo Yeon olhou mais uma vez para Brenda, dessa vez com algo diferente no olhar. Não desprezo, mas derrota. Sem dizer mais nada, virou-se e foi embora, os sons dos saltos ecoando pela calçada. Brenda soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Desculpa, eu não queria causar problema, disse, sentindo-se subitamente pequena. Gong Yu virou-se para ela. Você não causou nada. Ele hesitou, então falou a verdade que estava presa em sua garganta desde o hospital. Na verdade, você me lembrou de algo que eu tinha esquecido, que a vida não espera a gente estar pronto. Os olhos de Brenda se encheram de lágrimas inesperadas. Eu desmaiei porque estava tentando ser forte demais sozinha, confessou. E você apareceu, como se o destino tivesse empurrado vocês coreanos no meio do meu caos. Ele sorriu, um sorriso sincero, daqueles raros. Talvez o destino tenha feito isso por mim também. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. O mundo parecia suspenso naquele pequeno espaço entre eles. Gong Yu deu um passo à frente, respeitando o limite, mas deixando claro o que sentia. Não sei o que vai acontecer depois de hoje, mas sei que não quero que esse seja apenas um encontro estranho que termina aqui. Brenda limpou uma lágrima que escapou. Nem eu. Ele estendeu a mão, simples, sem pressa. Então, que tal começarmos devagar? Sem promessas, só verdade. Brenda colocou a mão na dele. Eu aceito. Enquanto ele se afastava naquela noite, Brenda entrou em seu apartamento com o coração acelerado. Não pelo medo, mas pela esperança. Ela ainda estava num país estranho, com desafios à frente, mas agora sabia que alguns encontros não acontecem por acaso. Às vezes, o amor chega assim, no momento mais frágil, na queda inesperada, no instante em que alguém decide segurar você. E naquele dia, dois desconhecidos deixaram de ser apenas estranhos para se tornarem o começo um do outro. Agora eu quero saber de você. Você acha que Brenda e Gong Yu teriam um futuro juntos depois desse primeiro encontro? Ou esse amor nasceu bonito, mas impossível? Comenta aqui o que você sentiu com esse final.